E a primeira coisa não era formar equipe, a primeira coisa era encontrar as etnias não evangelizadas. Temos aqui Zenilson, temos aqui outros irmãos, são irmãos aí missionários, linguistas, pioneiros, evangelistas, plantadores de igreja, mas nós fomos tentar identificar lugares onde o evangelho não tinha chegado. E o Paulo Botrel, o missiólogo Paulo Botrel, ele disse: Ronaldo, dos lugares aqui no Brasil que eu vejo, tem um lugar onde há 3 etnias onde nunca uma missão passou. Ele mantinha um cadastro onde as missões haviam passado, esse lugar ninguém passou. Nas etnias Cambeba, Miranha e Cocama, lá no coração do Amazonas. E eu falei, tem certeza? Ele disse, certeza, aqui ninguém passou. Eu preparei uma expedição missionária e saí, estava no Recife na época, quando cheguei da África, fui para Manaus, peguei um voo até Tefé, no coração do estado do Amazonas. Lá então eu contratei uma voadeira, que é aquela canoa de alumínio, não é? Que motorizada, que eu pensei que voava, não voa, né? E ali então subi com um guia o rio Japurá e o rio Solimões durante 2 dias e meio. Cheguei até acima de uma região chamada Maraã, e ali naquela região eu perguntei por aquelas 3 etnias, e as pessoas falaram, olha, essas etnias ficam há muitos dias de caminhada na mata. Eu não estava preparado para entrar na mata, pelo menos assim, caminhando muito tempo, mas era a oportunidade que eu tinha. Então eu contratei um guia indígena, que era um senhor bem baixinho assim, mas gigante na mata, conhecia toda a região, ele era um caçador. Ele disse, Ronaldo, eu conheço a região, nunca entrei nas aldeias, mas conheço a região, posso te levar. E aí nós saímos, primeiro dia, e quem entra na mata amazônica pela primeira vez fica deslumbrado, não é isso? Aquela coisa linda, raízes azuis, aquelas árvores enormes, aqueles pássaros ali. E toda a pergunta, qual é o nome dessa árvore, daquele pássaro, daquele animal, etc. Aí o indígena, meu guia, só estávamos os 2, ele parou e disse o seguinte, olha, eu tenho um tabu lá na minha aldeia, que é o seguinte, a gente não conversa quando está na mata. Então aqui são 4 dias de viagem para ir e 3 para voltar, então em silêncio total. Irmãos, ficar 7 dias sem conversar é um negócio aí difícil, né? Mas aí fomos, primeiro dia à noite, nós paramos em um local e iríamos montar acampamento. Depois de um dia de caminhada na mata, sem trilha, você está exausto. Está exausto. Um banho mal tomado em um igarapé, come-se alguma coisa e você quer deitar na rede. Eu deitei naquela rede ali e preparei para dormir, e o indígena, meu guia, não me deixou dormir. A noite inteira, levantando, sentando, ligando a lanterna, mexendo na rede dele, na minha rede e assim por diante. Lá pelas 4 horas da manhã, eu rompi aquele silêncio e disse, olha, assim não dá. Se a gente vai caminhar uma semana para ir e voltar aqui na mata, a gente tem que dormir. Você não está deixando que eu durma. Por que você não dorme? Ele disse, é porque eu morro de medo de onça. Eu nunca havia pensado em onça até então, mas aí pensei comigo, se esse cara que é índio, caçador, tem medo de onça, daquele dia em diante eu morro de medo de onça também. E aí nós fomos caminhando, e eu falei, quanto tempo para ir e voltar? Ele falou, são 7 dias, 4 para ir e 3 para voltar. Eu falei, mas matemática está errada, por que 4 e 3? Ele falou, é porque para ir a gente vai errando, tentando encontrar o caminho. Para voltar a gente já sabe o caminho e pode, né, voltar mais rápido. E nós chegamos ali. 4º dia de caminhada à tarde. Ele disse, a primeira aldeia está à frente, o GPS confirmava. E ali faltavam ali uns 600 metros, 400 metros para chegar naquela aldeia. Era da etnia Cambeba. A gente entra naquela aldeia, meus irmãos, e havia ali uns 30 e pouco indígenas limpando o centro daquela aldeia. E eles estavam ali limpando e tirando os matinhos, etc. Olharam para nós, não deram muita importância e continuaram trabalhando. Eu usei o meu guia, que falava o Nhengatu, que é a língua geral da região, como intérprete, e disse, olha, muito bem, chegamos aqui para visitá-los. E eles nem pararam, falaram, pode sentar aí, fica à vontade, etc. Falei, muito bem, sentamos. Aí você vai chegando devagarzinho, cheguei mais perto, usando o meu guia como intérprete. Eu disse, olha, eu vim lá de Tefé, tal lugar, vim visitá-los. Pode ficar à vontade. Mas para puxar a conversa, eu disse, o que vocês estão fazendo aí? E um deles parou e respondeu, nós estamos limpando, preparando um lugar aqui hoje à noite, porque nós teremos um grande culto. Aí eu pensei, alguma coisa está errada. Será que meu intérprete falhou aí na tradução? Eu perguntei, um culto, vocês são crentes? E aí todos pararam, surpresos, olharam para mim e disseram, mas é claro que nós somos crentes. E você não é crente? Eu disse, não, eu sou crente, o que eu não esperava que vocês fossem crentes. Eu me lembro que 2 indígenas que estavam bem mais distantes, embaixo de uma árvore,
Eles gritaram assim, aleluia! E eu pensei, esse pessoal é crente e é pentecostal. Eu falei, mas vocês são crentes? Responderam, todos somos crentes. Qual foi a missão que eles trouxeram o evangelho? Responderam, não conhecemos missão. Qual foi o missionário? Eles falaram, o que era um missionário? Quem nos falou de Jesus? Ah, sim, quem nos falou de Jesus foi o pescador ribeirinho chamado Seu João. Seu João mora logo ali embaixo. Vai atrás dele, você vai conhecê-lo. Aí eu desci ali, fui pelo caminho, cheguei. Quem conhece o norte sabe o que é flutuante, não é? Aquela casinha construída sobre troncos que flutuam, ficam aí sobre a água de um rio, nesse caso um rio assim meio não tão largo. E eu cheguei ali, meus irmãos, eu encontrei um casebre. Aquele negócio já mexeu com o meu coração. Que não era uma casa, era um casebre de 4 por 4 metros, um quartinho. A janela estava entreaberta, eu olhei ali dentro e havia 4 redes velhas penduradas, uma cadeira quebrada num canto e uma panela grande. Só tinha isso, naquele casebre. Sentado num cantinho daquela sala estava um homem de meia idade lendo a Bíblia, aparentemente com muita dificuldade, que ele lia assim, colocando o dedo e balbuciando. Era o Seu João. Para não assustá-lo, eu dei a volta, bati a porta, ele abriu a porta, tomou um susto. Eu disse, Seu João, não se assuste, meu nome é Ronaldo, eu sou um missionário, eu vim lhe visitar. Ele abriu um sorriso muito grande, não falou nada comigo, abriu a outra janela e gritou, Maria, a esposa, João e Maria. Maria, venha depressa, Maria, para nossa casa e traga as crianças, porque chegou aqui em casa hoje um missionário de verdade. Aquele negócio mexeu comigo. Sabe por quê, irmãos? Porque eu estava ali com sustento missionário, cobertura de oração, igrejas me enviando para aquele trabalho. Estava ali com minhas botas Timberland para andar bem na mata, com aquelas mochilas próprias, GPS, facão, voadeira, passagem aérea para eu voltar para casa. Eu estava perante um homem que não tinha nada disso. Ele nem sequer usava o título missionário, obreiro, pastor, plantador de igreja. Era Seu João. Eu disse, Seu João, missionário de verdade é o senhor. Aí ele arrumando aquela casinha, aquele casebre para eu entrar, e eu já incomodado ali, e a Maria correndo, trazendo as crianças da beira do rio. Eu disse, Seu João, quem é o senhor? Enquanto o senhor arruma aí, me fale quem é o senhor. Ele disse, meu missionário, eu sou da Assembleia de Deus. Eu pensei, só podia ser. E eu participei de um negócio que não sei se o senhor já ouviu falar, chama-se Conferência Missionária. Eu respondi, já ouvi falar. E nessa conferência missionária, o meu pastor presidente disse assim, lá em Tefé, precisamos pregar o evangelho para quem nunca ouviu de Jesus. Aí eu fui na cidade de Tefé e o povo já conhecia Jesus. E eu peguei meu barquinho, fui nos derredores e o povo conhecia Jesus. Aí eu entrei na mata, cheguei nesse lugar, esses índios não conheciam Jesus. Eu falei, Seu João, o senhor sustenta como? Ele disse, eu sou pescador. E lá tinha um rio. E eu falei, Seu João, e nesse rio aqui tem peixe? Ele falou, meu missionário, peixe aqui quase não tem, mas já plantei 6 igrejas para a glória de Deus. 2 na tribo Cambeba, 2 na tribo Miranha e 2 na tribo Cocama. Ele falou, Deus fez um milagre nesse lugar. Aí, meus irmãos, quem é pai ou mãe aqui? Quem é pai vai entender o que eu vou falar agora. Eu já estou concluindo. Não é tão difícil se envolver na aventura missionária. Se você tiver fôlego aí, vontade, você pega a mochila, vai para um lugar assim, diferente, não é isso? Passam os anos, não tem dificuldade. Se a sua esposa se agradar também, ela abraça com você e vocês vão juntos tranquilamente. Mas levar as crianças é outra história. Aí chegaram Maria e os 4 meninos, entre 7 a 14 anos de idade. Aí meu coração apertou. Eu falei, Seu João, que loucura é essa? Aqui não tem estrada, não tem escola, não tem hospital, clínica, tem nada, nem medicamento tem, só mata os índios. E o senhor está aqui criando esses meninos, 7 a 14 anos de idade, sem nada disso. O que vai ser do futuro desses meninos? Seu João abre um outro sorriso e diz, meu missionário, eu deixei aqui, estou deixando para os meninos uma herança. Aí eu olhei aquele casebre caindo aos pedaços, uma canoa quase afundando. Eu pensei, só se o homem escondeu ouro na mata, porque não vejo herança. Seu João, que herança é esta? Aí para os meninos não ouvirem, ele me puxou para um cantinho, ele também era baixinho, me puxou para um cantinho, eu abaixei para ele sussurrar no meu ouvido, e ele disse, eles viram o que Deus pode fazer e jamais se esquecerão disto. Porque eu era descrente, ouvi o evangelho e me converti,
Depois de 6 meses, Deus tocou no meu coração para eu ser um missionário numa conferência missionária. Nunca frequentei uma escola. O único livro que eu já li e aprendi lendo esse livro, e o único livro que eu já li foi a Bíblia até hoje. Nunca fiz um treinamento, mas eu cheguei nesse lugar, Deus derramou graça, aprendi a língua desses indígenas, preguei o evangelho, plantei 6 igrejas para a glória de Deus. Os meus filhos viram que Deus pode fazer e jamais se esquecerão disso. Aí, meus irmãos, aí ele até complementou dizendo, e se o senhor quiser ver as igrejas aqui pegarem fogo, hoje à noite vai ter um culto do fogo. Aí, meus irmãos, fiquei ali naquela noite no culto do fogo, é claro. No outro dia, 3 dias para voltar. E eu entendi muito bem, foi a minha primeira experiência na Amazônia ao chegar. E eu entendi muito bem porque Deus me deu aquela experiência como primeira. Para me lembrar que não é por força, nem é por violência, mas é pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo de Deus. Vamos orar?